Olá, gente. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pesquisa em História da Educação, discutindo um pouco o papel das fontes e a metodologia da pesquisa em História da Educação. O objetivo central dessa aula é conhecer algumas das questões centrais da metodologia da pesquisa histórica e também a sua implementação no âmbito da História da Educação. Bom, ao longo de décadas tem se desenvolvido um amplo debate sobre a história enquanto ciência. A história tem desenvolvido um fluente debate de ordem epistemológica e metodológica, que criou condições para seu desenvolvimento e a sua renovação enquanto campo do conhecimento. Uma primeira questão do debate metodológico em história está relacionada à definição do que seja um documento histórico. Esse não se restringe apenas à condição de um documento escrito. O historiador Lucien Febvre, no seu livro Combates pela História, discute essa questão. A história se faz com documentos escritos, mas não só com eles. Existem outras fontes que podem ser utilizadas, né? O historiador pode trabalhar com documentos escritos, mas pode trabalhar também com iconografias, pode trabalhar com uma série de outros, com a oralidade, pode trabalhar com uma série de outras ferramentas que a gente vai falando aqui ao longo do tempo. Tudo que puder trazer vestígios dos fatos passados é uma fonte histórica. A fonte histórica não se restringe, portanto, apenas a documentos escritos. A fonte histórica, o conceito de fonte é uma metáfora, no sentido de que jorra as informações e jorram os dados, né, que emergem naturalmente. Mas não, esses dados não emergem naturalmente. O historiador, o pesquisador de História da Educação, ele tem que buscar saber trabalhar com essas fontes. A fonte histórica inclui toda e qualquer peça que possibilite a obtenção de notícias e informações sobre o passado histórico educativo. Então, todas essas fontes são documentos históricos. A seleção e a opção por incorporar ou deixar disponível esse ou aquele documento é o trabalho do historiador, do pesquisador. Então, a investigação em História da Educação significa conferir a um determinado documento um caráter histórico-pedagógico. As fontes não são só escritas, são as mais diversas. Nós podemos dizer que, do ponto de vista da natureza das fontes, nós podemos falar dos documentos escritos, nós podemos falar dos documentos sonoros, documentos pictóricos, de desenhos, documentos sonoros, gravações, sons, documentos audiovisuais, vídeos, filmes, né? Documentos arquitetônicos, monumentos históricos, prédios, edificações, e documentos mobiliários, que são móveis e peças que compõem uma casa ou um prédio ou instituição, etc. Então, essa diversidade de fontes é que compõe todo esse leque aí de documentos históricos que podem ser trabalhados. Os documentos escritos, temos vários exemplos, matéria de jornais, relatórios de documentos, os mais diversos, atas de reuniões, enfim, são documentos escritos que servem como fontes. As fontes pictóricas podem ser fotografias, podem ser desenhos, né? Arte rupestre é um exemplo. Artes plásticas também podem representar muito bem momentos ou situações vividas pela história. E as fontes audiovisuais são cada vez mais utilizadas, né? O DVD, o vídeo, né? Os pendrives da vida, né? A internet, todas elas possuem imagens que podem ser utilizadas, imagens e sons associados. Nos nossos prédios, o centro de João Pessoa é uma fonte importante em termos de fontes arquitetônicas. Nós temos prédios maravilhosos, por exemplo, do Paraíba Palace Hotel, que fica ali no Ponte Serra, do Hotel Globo, e uma série de outras edificações que retratam a história da cidade, tanto quanto as pirâmides do Egito ou as pirâmides astecas, por exemplo. E as fontes mobiliárias, púlpitos, né? Objetos, que existem diversos museus que trabalham com isso. Você tem peças que pertenceram a pessoas do mobiliário de uma casa que podem ser fontes de registro que trazem informações bastante interessantes. Nós também podemos classificar as fontes históricas pela sua natureza, como documentos orais, escritos e arqueológicos. Do ponto de vista da intencionalidade dos documentos, eles podem ser também restos e tradições, né? Tradições são aqueles deixados especificamente para registrar os fatos históricos, e os restos são aqueles que não têm uma função precípua de registrar os fatos para a história. Sob a proximidade do pesquisador com as fontes, com os fatos, nós podemos dizer que existem dois tipos de fontes: as fontes primárias
e as fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas em que o historiador esteve em contato diretamente com os acontecimentos. E as fontes secundárias são aquelas em que o historiador não esteve em contato diretamente com os acontecimentos. E como trabalhar essas fontes históricas? Bom, o historiador Adam Schaff, em História e Verdade, ele fala que o trabalho do historiador ele não parte dos fatos, mas das fontes. Porque como o historiador não esteve presente aos acontecimentos, ele vai se valer das fontes que foram deixadas, foram escritas ou que são documentos produzidos por alguém. Então já são documentos trabalhados, ele já tem uma intencionalidade. Em alguns momentos, o historiador ele precisa deixar os fatos falarem, fazê-los falar ou então desvendar as mensagens trazidas das fontes. Então, o historiador deve ter uma atitude fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, que é desconfiar das fontes. É preciso o tempo todo desconfiar das fontes. Nenhum documento é neutro. Os documentos eles têm historicidade, ou seja, eles foram construídos em uma determinada época, em um determinado lugar. Então, alguém que viveu uma época, que viveu em um determinado lugar, que pensava de alguma maneira, construiu essas fontes. Então, nós devemos desconfiar. Não achar que aquela fonte detém 100% da verdade, mas aquela fonte detém uma parte da verdade, a verdade trabalhada na visão daquele que a produziu. Os fatos históricos, eles somente têm algo a informar quando forem inseridos devidamente no conjunto que fazem parte. Portanto, nós não devemos isolar uma fonte, isolar um documento histórico do contexto. Para a gente entender o real significado desse documento que ele representa, eu preciso entendê-lo dentro do contexto, porque senão ele vai trazer informações parciais e localizadas sobre o fenômeno a ser estudado. As fontes e os dados precisam ser testados, nós temos que testar a veracidade dessas fontes e desses dados. Nós não podemos acreditar a priori. Assim como no laboratório os químicos fazem seus testes lá com suas substâncias químicas, nós temos que trabalhar essas fontes históricas e testá-las para saber se de fato elas revelam a verdade ou não. Bom, isso quer dizer o quê? Primeiro, que o historiador não é neutro. No processo de investigação histórica, o pesquisador ele precisa selecionar e planejar o objeto a ser estudado, delimitar o seu campo de investigação e definir bem o esquema conceitual e a concepção teórica que orienta o seu trabalho. Toda investigação histórica, de alguma maneira, tem início do contato do fenômeno histórico que pretende investigar. Então, se eu quero estudar a história de uma escola, por exemplo, eu tenho que primeiro fazer um contato com essa escola para depois iniciar o processo de pesquisa. Ou se eu preciso estudar uma corrente pedagógica, por exemplo, ou psicopedagógica, eu preciso ter um primeiro contato com essa corrente pedagógica ou psicopedagógica para poder iniciar as minhas pesquisas. Privilegiada a temática a ser estudada, o pesquisador ele deve buscar localizar as fontes, levantar as fontes disponíveis e classificá-las, ou seja, organizar o material disponível. Ele deve buscar também, no momento da produção dessa fonte, a sua origem e verificar se ela é autêntica. Se um documento ele é autêntico, se ele não é falsificado, tudo isso interfere no resultado final da pesquisa. E a credibilidade da fonte, ela interfere diretamente na credibilidade do autor e da pesquisa. Então, se o autor utiliza uma fonte falsa, o trabalho dele será prejudicado e ele próprio terá sua imagem ferida ou desgastada enquanto pesquisador. Bom, uma questão fundamental para o pesquisador, um desafio que ele tem, é que ele precisa o tempo todo estar interpretando esses dados que estão se apresentando para ele. Então é preciso buscar interpretar, analisar bem, né? Os autores falam que existem dois momentos significativos dessa interpretação. Um deles diz respeito à formulação de uma hipótese, um ensaio de execução, ou seja, então antes de chegar na real explicação dos fatos, eu preciso desenvolver uma hipótese, que ela organiza o conjunto da nossa investigação. Ao mesmo tempo, o historiador precisa buscar tentar construir uma síntese de todo o processo investigado. Tentar, primeiro, interpretar, segundo, tentar produzir uma síntese. E a partir daí construir uma narrativa. A pesquisa séria, fundada em fontes confiáveis e numa metodologia adequada, leva à construção de verdades parciais sólidas, ou seja, narrativas históricas. A narrativa histórica não é a verdade final. Ninguém jamais conseguirá chegar à verdade absoluta sobre os fatos. O que nós construímos são narrativas históricas, são verdades parciais.
Então a pesquisa que nós realizamos hoje, que chega a determinado resultado, alguém mais adiante vai avançar em relação ao que nós achamos hoje. Então as verdades nós vamos sempre alcançando um patamar cada vez superior de verdade, mas dificilmente nós chegaremos a verdades absolutas. Estas buscas pela verdade, elas visam explicitar a existência de um fato histórico, não só apresentar uma versão. Então história não é literatura. A literatura se concentra em versões. A história, ela busca verdades, nem que sejam parciais. Ela busca algum nível de compreensão sobre os fatos ou de explicação sobre os fatos. Bom, tratando especificamente de história da educação, a gente pode dizer que a pesquisa em história da educação, ela é extremamente importante e ela teve muitas de suas raízes no estudo da história da educação na antiguidade. A pesquisa em história da antiguidade demorou para ganhar status científicos. Inicialmente era percebida a história como erudição, como literatura, posteriormente ela foi ganhando aos poucos o status de ciência, né? Então a partir daí buscou-se estudar a evolução da história da educação, inicialmente com muito foco na história da educação grega clássica, tentando entender o pensamento, a paideia ateniense, né? A ideia de formação integral do homem, para que a gente pudesse, inclusive, estabelecer uma comparação entre a história da antiguidade e a história de hoje. De acordo com Demerval Saviani, a importância de se estudar a história da educação está nessa possibilidade de a gente fazer uma correlação entre os fatos históricos e a realidade de hoje. Grande parte ou a maior parte dos nossos problemas educacionais da atualidade, não só da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo, eles são problemas que surgiram hoje, eles têm história. São problemas que vêm ao longo do tempo. Problemas de ordem pedagógica, problemas sobre investimento em educação, prioridade das políticas educacionais, tudo isso não surgiu hoje. Então é importante a gente estudar a história da educação para a gente buscar lá no passado muitas das explicações para que a gente possa melhorar a educação hoje. Então, de acordo com o Demerval Saviani, o debate historiográfico ele tem profunda implicação para a pesquisa educacional, pois o significado da educação está intrinsecamente entrelaçado ao significado da história. Compreende-se a educação como parte da dinâmica da sociedade, ou seja, como produto histórico dos homens, fugindo-se de uma visão tecnicista ou instrumental. Então, a educação, a escola de hoje, ela é um construto, ela é uma construção de seres históricos, de pessoas ou de correntes de pensamento, ou de ideias, ou de políticas que foram construídas ao longo da história. Tentando fechar o nosso comentário de hoje. Primeiro, a gente conclui dizendo que a pesquisa histórica, para ter efetiva validade, ela precisa se desenvolver com uma metodologia adequada e com um trabalho rigoroso com as fontes. Segundo, o pesquisador não é neutro e ele precisa se posicionar diante das fontes para poder extrair delas o que elas têm de melhor. Em terceiro lugar, o estudo da história da educação contribui e muito para perceber a educação como produto histórico dos homens, fugindo de uma perspectiva tecnicista e instrumental. Porque muitas vezes a gente pensa que a solução, por exemplo, do analfabetismo está em apenas a gente trocar o método global pelo método fônico, por exemplo, e a gente não percebe que existe todo um contexto social, histórico e pedagógico que precisa ser trabalhado e que tem origens no passado. Então a gente tem que sempre buscar essa contextualização e ter sempre um olhar, uma perspectiva histórica sobre os fatos, sobre os episódios da educação. A gente vai ficando por aqui por hoje. Quem gostou, dá um like, dá uma curtida nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo, no nosso canal Professor Éder Dantas, e a gente volta na próxima aula comentando novos temas de estudo de história da educação e psicopedagogia. Até lá!